Olá, nono ano, revisão para a prova de História. Revisão diferente, porque eu estou aqui com o livro de História e a prova está aqui em minha frente. Então, assim, a gente vai hoje deixar vocês afiados para a prova, porque o que eu vou trazer aqui é basicamente o mais importante deste conteúdo que vocês estão vendo agora, tá ok? Inicialmente é o seguinte, conteúdo, capítulo 13 do livro, Desafios do Mundo Globalizado. E tem aqui um trecho interessante e importante, que é a internacionalização da economia capitalista. Como a gente pode falar sobre isso? Vamos dizer o seguinte, que primeiro a globalização, só para a gente poder voltar lá no passado para entender, ela inicia-se desde as grandes navegações, quando os portugueses e espanhóis trafegavam com navios carregados de um lado para o outro. Lembra que um dia na sala eu disse a vocês que mais do que mercadorias, aqueles navios traziam o quê? Ainda risquei no quadro assim, e alguém falou ideias. E justamente essas ideias, elas já corriam o mundo nos navios com mercadorias. Então, essa internacionalização da economia capitalista, ela se dá quando as empresas gigantescas passaram a ter sede em vários países, em vários continentes, e elas passaram a vender ações, pedaços dela, que as pessoas compram e revendem no mesmo dia. Então, um valor determinado que uma empresa consegue ganhar vendendo suas ações, ela naquele mesmo dia é vendido para outra empresa, que outra empresa também compra. Então, esse circular do dinheiro de um local para o outro, de uma empresa para outra, de investidor para investidor, faz com que a economia seja internacionalizada. Rani, não ficou bem claro. Pensa comigo. Uma empresa brasileira que coloca suas ações na Bolsa de Valores, um americano compra esse dinheiro, ele paga ao brasileiro para ser dono de uma parte da empresa. Naquele mesmo dia, ele vende para um russo. Então, o dinheiro agora vai para o russo, ele vende aquele pedaço, e esse dinheiro, esse pedaço dessa empresa circula em vários países. Tenha noção de uma coisa, que quanto mais o dinheiro circula entre contas, entre países diferentes, está internacionalizando a economia. Então, o mesmo valor em dinheiro, o mesmo valor destinado a X empresa, circula em todos os países. Pensa só um detalhe, quando você compra uma Coca-Cola, parte do dinheiro fica aqui, mas parte do dinheiro vai lá para a filial americana. Então você entende que em algum lugar do planeta, nesse momento, tem alguém tomando Coca-Cola, tem alguém mandando centavos para os Estados Unidos. Então é uma internacionalização da economia, sim, né? Quando a Segunda Guerra Mundial termina, precisavam criar mecanismos para poder viabilizar as novas regras para o comércio. Precisavam criar regras para o comércio mundial. Entenderam que os países estavam fazendo comércio entre si e que não existia uma regra clara. Então, leis para o comércio, a OMS, né? A OMC, né? A OMS da Saúde. A OMC, ela surge como opção de organizar o comércio. E aí, aqui no livro de vocês, na página 259, vai ter falando aqui sobre o Acordo Geral de Tarifas. O que significa isso? Eles tentaram organizar os preços de forma que nenhum país poderoso tentasse impor sua economia sobre o outro país. Por exemplo, naquela época ficou determinado que o imposto, para o Brasil vender laranja para os Estados Unidos, os americanos só poderiam cobrar até X de imposto para entrar lá o produto brasileiro. Só que essas regras todas aqui, desde da OMC, essa organização de tarifas, no final
foi por água abaixo, porque os países poderosos passaram a proteger sua economia de tal maneira que isso aqui tudo ficou somente no papel, né? O que restou aqui com força, além da Organização Mundial do Comércio, que ainda existe, mas existe e está ajoelhado aos países poderosos, ok? O Fundo Monetário Internacional é um banco que empresta dinheiro a juro para os países em crise. O Brasil já pegou muito dinheiro emprestado do FMI, que é Fundo Monetário Internacional. Eu vou dar um detalhe a vocês aqui, um exemplo claro disso aqui tudo, bem claro, bem claro. Em uma certa feita, o Guaraná Antártica, fabricado no Brasil, entrou nos Estados Unidos e estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. E aí, cada Guaraná bebido, centavos vinham para o Brasil. Quando os americanos perceberam que moeda americana estava vindo para cá e que aqui estava ficando um pouco mais rico, eles subiram o imposto do Guaraná, fazendo com que o Guaraná entrasse nos Estados Unidos com o triplo do preço da Coca-Cola. E dessa maneira, então, o Guaraná ficou caro, quase ninguém tomava, e a produção diminuiu, a venda diminuiu. Isso é o protecionismo, ok? Protecionismo. O capital volátil, esse capital que ele não tem um dono, ele fica passando de empresa para empresa, de empresa para empresa, quando ela é vendida ou fatias dela são vendidas, né? Vamos aqui, ainda na prova de vocês, falar sobre os efeitos da internacionalização da economia, né? Os efeitos, eles vão desde efeitos positivos, quando os produtos chegam a todos os lugares mais longínquos, como também a questão da, como eu posso dizer assim, da exploração dos mais poderosos para com os menos poderosos. Da mesma forma que as mercadorias rodam o mundo, o trabalho prestado também, ele é cedido de forma, às vezes, vamos dizer assim, errada, de maneira diferenciada de um lugar para o outro. Para você ter uma ideia, o que recebe um funcionário que coloca um parafuso no pneu na roda de um carro nos Estados Unidos é com certeza mais de 20 vezes maior do que o funcionário que bota o mesmo parafuso aqui no Brasil. Por isso, há um tempo atrás, algumas empresas preferiam vir para cá do que fabricar lá, porque aqui a mão de obra era quase que escrava. Só que aí, quando os americanos perceberam que estava fugindo capital para cá, eles aumentaram o imposto e o carro não entrava lá. Então tiveram que voltar para lá. Ok? A gente sabe que nesse mundo globalizado, as informações elas saem de um lugar para o outro por um clique. Hoje tudo é muito rápido. Enquanto nas grandes navegações as informações levavam meses para chegar até aqui, para voltar para a Europa, hoje, com um piscar de olhos, as informações já estão rodando. E no mundo globalizado, as informações conseguem circular todo o planeta em um segundo. Porém, ao mesmo tempo, as informações falsas também conseguem circular. E ponham uma coisa na mente de vocês: tanto as informações verdadeiras quanto as falsas, elas só existem por causa do dinheiro. O dinheiro mantém o mundo funcionando para ser da maneira que é. Tudo gira em torno do capital. Então, atrás de qualquer informação que você ouvir, pense qual a finalidade dessa informação, quem está ganhando com ela, quem está perdendo com ela, quem postou essa informação, postou por quê. Esse é o que me deixa feliz com o 9º ano, saber que vocês são críticos e reflexivos e que entendem que até no jornal se vende notícia, né? O jornal nada mais é do que um grande comércio de notícias, não é isso? Al-Qaeda e o fundamentalismo islâmico. A Al-Qaeda surge naquele cenário da Ásia interessante. A mesma Al-Qaeda que derrubou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos foi armada pelos americanos para invadir
um certo território na Ásia. Então, os antigos aliados passam a não prestar mais quando atacam aquele país, né? Os fundamentalistas acreditam que eles devem excluir os cristãos, por exemplo, para que possam ter o reino dos céus. Mas o fundamentalismo islâmico, na verdade, ele hoje é composto por pequenas células que estão espalhadas em alguns países da Ásia e chegam a dominar territórios gigantes. São perigosíssimos e se abasteceram com capital vindo de países poderosos para que eles pudessem dominar regiões. E hoje eles se tornaram inimigos de várias nações. Quando as Torres Gêmeas foram destruídas, derrubadas por Osama Bin Laden, ele mandou avião direto para as torres, 2 aviões para as torres, e ele dizia que o mundo jamais seria o mesmo. E realmente não foi o mesmo, mas os estadunidenses fizeram uma caça muito grande ao terror e conseguiram matá-lo. Lembrando, mataram um antigo aliado, que depois pregaram que o cara era um assassino, tirano. O cara passou a ser assassino, tirano quando matou americano. Quando estava matando asiático, o cara era aliado lá no passado. Então, gente, cada questão da prova, eu peço a vocês que analisem com atenção, com calma, né? E coloquem no papel o que vocês aprenderam. Assim fica melhor, tá? Um abraço no coração de vocês, fiquem todos com Deus.